Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Ouviremos agora a conversa da coordenadora-geral do Sindiúte, Beatriz Cerqueira, com o candidato ao Senado por Minas, Pablo Lima, do PCB. Programa Outras Palavras nas eleições de 2014. Agora conversamos com Pablo Lima, ele é professor e candidato ao Senado pelo PCB. Pablo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Beatriz. Muito obrigado por recebermos. Olá, telespectadores, eleitores. Pablo, qual que é a importância do Senado na vida do trabalhador? Bom, o Senado Federal é muito importante dentro do desenho administrativo que nós temos no Brasil atualmente. É a Câmara Alta. Então, muitos projetos que são apresentados na Câmara dos Deputados vão para o Senado e lá são aprovados ou não, recebem emendas e tem um caráter conservador o Senado. Então a minha candidatura ao Senado é também para propor um outro sistema legislativo, unicameral, com apenas uma Câmara, como é em Cuba, na França, na Alemanha, né? Isso significaria realmente a extinção do Senado. Essa é uma das nossas principais propostas e eu creio que eu sou o único candidato a senador que tenha coragem de tocar nesse problema. Bom, Pablo, se você for eleito, quais são as suas propostas? O que o mineiro pode esperar da sua atuação? Bom, Beatriz, eu sou professor de ensino de História no FMG, então a principal área de atuação na qual eu trabalho é a educação. Eu trabalho com alunos que fazem estágio em escolas do Estado, das redes municipais na Grande BH e trazem muitos relatos da realidade da educação básica no Brasil. Por isso, a nossa principal proposta, entre as várias propostas, né, que estão no nosso site, que daqui a pouco, se você permitir, eu posso divulgá-lo, a principal proposta é a criação de um Sistema Nacional de Educação Pública, que seria a integração das várias redes que nós temos no Brasil. Avaliamos que os elementos que nós temos hoje, com mais de 5.500 redes municipais, 27 redes estaduais, além das escolas federais, são elementos que levam ao fracasso escolar, né? Não é possível pensar em milhares de redes diferentes no mesmo tecido social. Isso tem planos de carreiras diferentes, os professores recebem salários diferentes, currículos diferentes, enfim. É um verdadeiro caos na educação básica. Por isso nós propomos a integração de todas essas redes em um Sistema Nacional de Educação Pública. Em 2014, movimentos sociais, sindicais e juventude propuseram um plebiscito pela Constituinte exclusiva para a reforma política. Qual a sua opinião sobre a reforma política, Pablo? Bom, a reforma política é um desses termos que tem múltiplos significados. Então, todo mundo defende uma reforma política. A questão é qual reforma política, né? O PCB defende mais do que uma reforma política. Nós somos um partido que defendemos a revolução socialista no Brasil. E entendemos que as eleições são um momento fundamental para o debate com a sociedade, para a gente debater os problemas do Brasil e as possíveis soluções. Em termos de reforma política, eu já falei um pouco aqui sobre a proposta de um Senado, de um Congresso unicameral, apenas uma Câmara. Pensando em termos de eleições, defendemos o financiamento público de campanhas, condições iguais para todos os partidos nas disputas eleitorais, a revogabilidade dos mandatos eleitorais, um mandato no Senado de apenas 4 anos e não 8 anos. Bom, é toda uma proposta revolucionária para o Brasil que o Partido Comunista Brasileiro apresenta nessas eleições, indo além de uma reforma política e tentando dizer claramente o que a gente defende de mudança efetivamente no cenário político brasileiro, tanto administrativo quanto eleitoral. O movimento sindical tem uma pauta importante que é a democratização dos meios de comunicação. Qual a sua opinião? Bom, nós estamos de pleno acordo, né? Entendemos que atualmente a chamada opinião pública, na realidade, é a opinião privada de alguns grandes canais, grandes conglomerados de comunicações. Então defendemos sim uma grande revolução no cenário das comunicações sociais, com ampliação de frequências para rádios comunitárias, de canais de televisão para universidades, enfim, para o setor público como um todo, e revisão das várias ditas concessões que as empresas privadas de telecomunicações possuem, mas são concessões aparentemente eternas, né? Então, como são concessões públicas, defendemos que o Estado, a sociedade, deve sempre avaliar esse serviço que está sendo oferecido pelas redes de televisão. E entendemos que as grandes emissoras deixam muito a desejar no sentido de uma educação de qualidade, informar realmente os cidadãos, de comunicar temas relevantes para a sociedade.
Então, nesse sentido, defendemos uma socialização dos meios de comunicação. Você conheceu o Pablo Lima, que é o candidato ao Senado pelo PCB. Pablo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Beatriz. Agradeço ao Sindiúti pela oportunidade, porque nós temos pouquíssimo tempo no programa eleitoral gratuito. Então, eu gostaria de divulgar aqui o meu site, é www.pablolima210.com. E lá nós temos todas as nossas propostas, estamos atualizando frequentemente com ideias e reflexões sobre o Brasil. Muito obrigado, Beatriz, e ao Sindiúti novamente.